paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a família cristã. Estamos mais uma vez aqui da parte de Deus para anunciar as Escrituras Sagradas, o Livro Santo. Antes de mais nada, eu peço que você acesse o canal da igreja, a família cristã, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para você estar recebendo os vídeos. Toda vez que algum vídeo for postado, você vai receber aí no seu celular, no seu computador. Inscreva-se no canal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar aqui expondo a Escritura que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com o que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Amém? Vamos aqui estar explanando a respeito desse texto, desse versículo. Jesus está aqui pregando o maior sermão já pregado pelo homem nascido de mulher aqui nessa terra. É o Sermão do Monte. Anteriormente, nos versículos 1, 2, 3 e 4, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus mesmos, raiz, judeus mesmo, sabe, de origem. Então, ele fala da genealogia, ele fala do nascimento de Jesus Cristo, ele fala da fuga do Egito, depois da volta do Egito, fala dos reis magos, e no capítulo 3, ele fala de João Batista, que está pregando no deserto, o arrependimento, que viria aquele que ia batizar, com o Espírito Santo, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo foi batizado por João Batista, depois foi para o deserto, passou 40 dias, 40 noites, foi tentado ali e chamou seus discípulos, chama Pedro, João, estavam pescando, ele chama, e ele vai ao monte. E ali no monte ele começa a proclamar o maior sermão de todos os tempos, E ele fala das bem-aventuranças. Por quê? Porque João Batista dizia que pregava que estava próximo ao reino dos céus. Jesus também pregava que estava próximo ao reino dos céus. Então ele chama os discípulos e ensina como se ingressar no reino do céu, através das bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças. Todo cristão tem que ter essas 8 bem-aventuranças. Não pode ter a primeira e não ter a última. Não pode ter a quinta e não ter a primeira. Tem que ter essas 8 bem-aventuranças que está aqui, diz assim, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição. E então Jesus olha para os discípulos no versículo 13 e ele diz: Vós sois o sal da terra. E aqui nós temos que entender 4 palavras: vós sois, sal e terra. E nós vamos estar explanando. Primeiramente nós vamos entender que ele diz: vós sois o sal aonde? Na terra. Então é aqui nessa terra. E nós temos que entender o estado da terra atualmente. O estado da terra está num estado de decomposição. Por isso que ele diz: vós sois sal na terra. Eu tenho que ser sal nessa terra. Eu não tenho que me decompor junto com a terra. Presta atenção. Com a queda, o homem foi totalmente depravado. E com ele a natureza. Afetou também a natureza. Tanto é que a gente vê nossos rios estão poluídos, cada vez mais devastação das nossas florestas, a poluição dos ares. Então, o mundo está em decomposição. E por isso que Jesus diz para nós termos o sal na terra. Então nós temos que entender que nós estamos inseridos nessa terra, nessa sociedade, nesse mundo. Como está o estado desse mundo? Em decomposição. Multiplicou-se o mal, multiplicou-se a corrupção. A tal ponto de a gente ver hoje pai matar filho, filho matar pai. A gente vê assassinatos, grandes desastres ecológicos. A gente tem visto tudo isso aonde? Nesse mundo. E onde nós estamos inseridos? Nesse mundo. Então nós temos que entender que
nós temos que ser sal nesse mundo, nessa sociedade. Em João, a Epístola de João, capítulo 5, versículo 18 e 19, ele diz assim, olha, que ele não queria nos tirar desse mundo. Né? Eu não peço que os tire desse mundo, mas que os guarde. Então, nós somos sal nessa terra, e a terra está em decomposição. Primeira coisa que a gente tem que entender. Depois, quem são esse sal? O cristão. O cristão é o sal na terra. Né? E como é que eu sou sal nessa terra? Nascendo de novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. É necessário nascer de novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nós temos que estar lá em Romanos 6, versículo 12 e 14, nós temos que ser distintos. Nós temos que nos reconciliar com Cristo, porque com a queda nós fomos afastados de Cristo, nós fomos lançados fora. Está lá em Romanos 5, 10, 11, fala de reconciliação. Romanos 5, 1 e 2 fala de justificação, nós temos que ser justificados em Cristo Jesus. Então, para mim ser sal nesta terra, eu tenho que estar em Cristo Jesus. E para mim estar em Cristo Jesus, eu tenho que nascer de novo. Eu não posso ser sal nessa terra se eu não nascer de novo, porque senão eu também vou me decompor com essa terra, porque isso aqui tudo vai perecer, inclusive nós. Mas nós que somos sal, nós temos a promessa, que está lá em Coríntios 15, que diz, no soar da última trombeta, no abrir e no piscar de olhos, Jesus virá, e os que estiverem mortos ressurgirão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Esse corpo corruptível será transformado em corpo incorruptível, esse corpo mortal será transformado em corpo imortal. E isso é ser sal na terra. E essa é a nossa única esperança, ser sal em um mundo que está em decomposição. E qual é a função do sal nessa terra? É dar sabor. Está lá em Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 37 até o 41. É dar sabor, é pregar o Evangelho para arrependimento, para que almas sejam alcançadas. Assim como alcançou a nós temos que pregar o genuíno Evangelho, o verdadeiro Evangelho, para que almas sejam alcançadas. É o que nós temos que dar. E quem é sal vai dar sabor na vida das pessoas. Atos 3, versículo 6. Pedro ia para o templo. Na entrada do templo, Formosa. Ali havia um homem, um mendigo, um homem que estava ali às mínguas, um homem que estava em estado de decomposição espiritual. E ele pedia ali esmola. E Pedro passa ali, fita os olhos nele e diz, eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. É isso, o sal ele dá sabor às pessoas. E naquela pregação de Pedro ali em Atos 2, capítulo 37 até o 41, 3.000 almas foram alcançadas pela pregação do Evangelho. Sal deu sabor àquelas vidas que estavam desesperançosas. É isso que nós temos que entender. Primeiro, que nós estamos num mundo que está em decomposição moral e espiritual. Segundo, o que nós temos, quem é sal? Quem é o sal? Somos nós, os cristãos. Mas como eu sou sal nessa terra? Nascendo de novo, sendo nova criatura, deixando as velhas coisas para trás e seguindo para o alvo que é Cristo Jesus. E qual a minha função nessa terra enquanto sal? Dar sabor, pregar o Evangelho da salvação, para a salvação de almas, para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho mediante o Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e elas saiam desse estado de decomposição. A palavra de Deus diz lá em João 11, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra, viverá. Crê nisso. É isso que nós temos que ser aqui nessa terra, canal de bênção para as pessoas. Assim como nós fomos alcançados, nós temos que levar o Evangelho para que pessoas sejam alcançadas. É a única forma de elas saírem desse estado de decomposição e se tornarem nova criatura. É através da exposição do Evangelho.
tá bom? E para finalizar, nós vamos ficar com Romanos 8, 38 e 39. Diz assim, ó, Romanos 8, 38 e 39. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o potestado, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós somos sal nessa terra, nada pode separar-nos do amor de Deus. Mas, irmãos, nós temos que ler o restante do contexto. A importância de nós sermos sal nessa terra. Porque ele diz assim, ó, vós sois sal nessa terra. Mas ele vem, o texto não termina aí. Ele diz, mas se o sal perder o sabor, como que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então decida hoje, irmão, através da exposição do Evangelho, pela fé, pela pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Se você é sal ou se não é sal. Se você é sal, você vai ser preservado aqui nessa terra, porque o sal preserva o alimento. O sal dá sabor à sua vida e à vida dos que te cercam. Mas se você não for sal, você perdeu, ou se você era sal e perdeu o sabor, você vai ser lançado fora. É o que está escrito. Decida hoje, através da pregação do Evangelho, arrependa-se, converta-se a Deus. A palavra de Deus diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Amém? Que o reino de Cristo avance nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus.